Jesus anda sobre a água. 41. Imediatamente, Jesus obrigou seus discípulos a subirem para o barco e passar para a outra margem diante dele, enquanto despedia o povo. Depois de tê-lo despedido, subiu sozinho sobre uma montanha para orar, e tendo chegado à tarde, encontrou-se só naquele lugar. Entretanto, o barco era fortemente batido pelas ondas no meio do mar, porque o vento estava contrário, mas na quarta vigília da noite, Jesus veio a eles andando sobre o mar. 2 nota. O lago de Genezaré ou de Tiberíades. Fim de nota. Quando o viram andar assim sobre o mar, ficaram perturbados e disseram, é um fantasma, e gritaram de pavor. Imediatamente Jesus lhes falou e lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não temais de nenhum modo. Pedro lhe respondeu, Senhor, se sois vós, mandai que eu vá a vós caminhando sobre as águas. Jesus lhe disse, vinde. E Pedro, descendo do barco, caminhava sobre as águas para ir até Jesus. Mas, vendo um grande vento, teve medo e, começando a afundar, exclamou, Senhor, salvai-me. Logo Jesus, lhe estendendo a mão, pegou-o e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? E tendo subido para o barco, o vento cessou. Então aqueles que estavam nesse barco, se aproximando dele, o adoraram, dizendo, sois verdadeiramente o Filho de Deus. São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. 42. Este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos acima, capítulo 14, número 43. Exemplos análogos provam que não é nem impossível nem miraculoso, uma vez que está nas leis da natureza. Pode ser produzido de 2 maneiras. Jesus, embora vivente, pôde aparecer sobre as águas de uma forma tangível, ao passo que o seu corpo carnal estava alhures. É a hipótese mais provável. Pode-se mesmo reconhecer na narração certos sinais característicos das aparições tangíveis. Capítulo 14, números 35 a 37. Por outro lado, seu corpo poderia estar sustentado e sua gravidade ser anulada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito foi várias vezes produzido sobre corpos humanos. Transfiguração. 43. 6 dias depois, Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os sozinhos com ele para uma alta montanha em lugar isolado. 1 nota. O Monte Tabor, ou Tabor, a sudoeste do lago de Tiberíades, a 11 quilômetros ao sudeste de Nazaré, com cerca de 1.000 metros de altitude. Fim de nota. E se transfigurou diante deles. E enquanto fazia a sua prece, o seu rosto parecia inteiramente outro, suas vestes se tornaram todas brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo que não há alvejante sobre a terra que pudesse fazê-las tão brancas. Eles viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, estamos bem aqui? Façamos 3 barracas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias, porque não sabiam o que diziam, tanto estavam assustados. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e saiu dessa nuvem uma voz que fez ouvir estas palavras. Este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Imediatamente, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão a Jesus que permanecera só com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes recomendou não falarem a ninguém sobre o que viram, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. E eles mantiveram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que quisera ele dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dentre os mortos. São Marcos, capítulo 9, versículos de 1 a 9. 44. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se pode encontrar a razão desse fenômeno.
A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 30, é um fato bastante comum que, em consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu ao seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, números 35 e seguintes. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, nenhuma há que esteja fora das condições da humanidade e que não se encontre nos homens mais comuns porque estão na natureza, mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiram nele proporções acima das do vulgo. Elas nos representariam à parte o seu envoltório carnal, o estado dos puros espíritos. Tempestade acalmada. 45. Um dia, estando sobre um barco com os seus discípulos, disse-lhes: passemos à outra margem do lago. Eles partiram, pois, e enquanto passavam, ele adormeceu. Então um grande turbilhão de vento, de repente, veio abater-se sobre o lago, de sorte que seu barco, se enchendo de água, estava em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, nós pereceremos. Jesus, tendo se levantado, falou com ameaça aos ventos e às ondas agitadas, e eles se apaziguaram, e se fez uma grande calma. Então disse-lhes: Onde, pois, está a vossa fé? Mas eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros: Quem é, pois, este que ordena de tal modo aos ventos e às ondas, e que eles lhe obedecem? São Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. 46. Não conhecemos ainda bastante os segredos da natureza para afirmar se há, sim ou não, inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese da afirmativa, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que não foi dado a nenhum homem exercer. Em todo o caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode explicar por este fato de que o Espírito via que não havia nenhum perigo e que a tempestade iria se apaziguar. Bodas de Caná, 47. O milagre mencionado somente no Evangelho de São João é indicado como sendo o primeiro que Jesus fez, e a esse título haveria de ser tanto mais notável. É necessário que tenha produzido bem pouca sensação, porque nenhum outro evangelista dele falou. Um fato tão extraordinário deveria admirar no mais alto ponto os convivas, e sobretudo ao senhor da casa, que não parecem mesmo ter dele se apercebido. Considerado em si mesmo, este fato tem pouca importância comparativamente com aqueles que testemunharam verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus. Admitindo-se que as coisas tenham se passado como estão narradas, é notável que seja o único fenômeno desse gênero que ele produziu. Era de uma natureza muito elevada para se prender a efeitos puramente materiais, próprios somente para estimular a curiosidade da multidão, que o assimilara a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos do que aquelas que poderiam passar por prestidigitação, não tocando o coração. Número 27. Se bem que, a rigor, o fato possa se explicar, até um certo ponto, por uma ação fluídica que, assim como o magnetismo dele oferece exemplos, mudaria as propriedades da água, dando-lhe o gosto de vinho. Esta hipótese é pouco provável, tendo em vista que, em semelhante caso, não tendo senão o gosto do vinho, teria conservado a sua cor, o que não deixaria de ser notável. É mais racional ver aí uma dessas parábolas tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do filho pródigo, do festim de núpcias, do mal rico, da figueira seca e tantas outras que, entretanto, têm o caráter de fatos realizados. Teria feito, durante o repasto, uma alusão ao vinho e à água, de onde se tirou uma instrução.
O que justifica esta opinião são as palavras que lhe dirige a esse respeito o dono da hospedaria. Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que se bebeu muito, servem o vinho inferior. Mas por vós reservastes o bom vinho até essa hora. Entre duas hipóteses, é necessário escolher a mais racional, e os espíritas não são pessoas bastante crédulas para não ver, por toda a parte, senão fatos de manifestações, nem bastante absolutas para pretenderem tudo explicar pelos fluidos. Multiplicação dos pães. 48. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentaristas, ao mesmo tempo que entreteve a verve dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de sondar seu sentido alegórico, estes últimos nisso não viram senão um conto pueril. Mas a maioria das pessoas sérias viu, nesse relato, embora sob uma forma diferente da forma comum, uma parábola comparando o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Pode-se aí ver, entretanto, mais do que uma figura, e admitir, sob um certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem para isso recorrer ao prodígio. Sabe-se que uma grande preocupação de espírito, a atenção firme dada a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, aqueles que seguiam a Jesus eram pessoas ávidas de ouvi-lo. Não há, pois, nada de espantoso que, fascinados pela sua palavra e talvez também pela poderosa ação magnética que exercia sobre eles, não hajam sentido a necessidade material de comer. Jesus, que previa esse resultado, pôde, pois, tranquilizar seus discípulos, dizendo, na linguagem figurada que lhe era habitual, admitindo-se que se haja realmente levado alguns pães, que esses pães bastariam para saciar a multidão. Ao mesmo tempo, dava a estes uma lição. Dai-lhes vós mesmos de comer, dizia ele, ensinava-lhes por aí que poderiam também alimentar pela palavra. Assim, ao lado do sentido alegórico moral, pôde-se produzir um efeito fisiológico natural muito comum. O prodígio, nesse caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer de comer. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Esta explicação, aliás, se encontra confirmada pelo próprio Jesus nas duas passagens seguintes. O levedo dos fariseus. 49. Ora, os seus discípulos, tendo passado para além da água, esqueceram de levar consigo os pães. Jesus lhes disse: tende cuidado em vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus. Mas eles pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Pelo que Jesus, conhecendo-lhes, disse: homens de pouca fé, por que conversais entre vós que não trouxestes pães? Não compreendeis ainda, e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens? E quantos deles levastes nos cestos? Como não compreendeis que não era de pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que não lhes dissera para se guardarem do levedo que se coloca no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. O pão do céu. 50. No dia seguinte, o povo, que permanecera do outro lado do mar, notou que não houvera ali outro barco, e que Jesus nele não entrara com os seus discípulos, mas que só os discípulos se foram. E como depois chegaram outros barcos do Tiberíades, junto ao lugar onde o Senhor, depois de dar graças, os nutrira com 5 pães, e que conheceram, enfim, que Jesus não estava lá, não mais do que os seus discípulos, eles entraram nos barcos e foram para Cafarnaum buscar a Jesus.
E tendo-o encontrado além do mar, lhe disseram: Senhor, quando viestes aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei o pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai para ter não um alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Eles lhe disseram: que faremos para fazer as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Eles lhe disseram: que milagre, pois, nos fazeis, a fim de que, vendo, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? Os nossos pais comeram maná no deserto, segundo o que está escrito: ele lhe deu para comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eles lhe disseram, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vistes e não crestes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Mas eis o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que o come não morra. São João capítulo 6, versículos de 22 a 36 e de 47 a 50. 51. Na primeira passagem, Jesus, lembrando o efeito produzido precedentemente, dá claramente a entender que não se tratava de pães materiais. De outro modo, a comparação que estabelecera com o levedo dos fariseus fora sem objeto. Não compreendeis ainda, disse ele, e não lembrais que 5 pães bastaram para 5.000 homens, e que 7 pães bastaram para 4.000 homens? Como não compreendeis que não era do pão que vos falava, quando vos disse para vos guardar do levedo dos fariseus? Essa comparação não tinha nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato fora bastante extraordinário em si mesmo para ferir a imaginação dos seus discípulos que, entretanto, não pareciam dele se lembrar. É o que ressalta, não menos claramente, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual procura fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhai, disse ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão descido do céu e que dá a vida ao mundo. Eu sou, disse ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas essas distinções eram muito sutis para essas naturezas rudes, que não compreendiam senão as coisas tangíveis. O maná que alimentara o corpo de seus ancestrais era, para eles, o verdadeiro pão do céu. Aí estava o milagre. Se, pois, o fato da multiplicação ocorresse materialmente, como esses mesmos homens, em proveito dos quais se produziu poucos dias antes, foram tão pouco tocados para dizerem a Jesus: que milagre, pois, fazeis, a fim de que, vendo-o, creiamos em vós? Que fazeis de extraordinário? É que eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, quer dizer, sinais do céu, operados sob ordens, como pela varinha de um feiticeiro. O que Jesus fazia era muito simples e não se afastava muito das leis da natureza. Mesmo as curas não tinham um caráter bastante estranho, bastante extraordinário. Os milagres espirituais não tinham bastante corpo para eles. A tentação de Jesus. 52.
Jesus, transportado pelo diabo sobre o ápice do templo, depois sobre uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Nota. A explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a esse respeito por um espírito. Fim de nota. 53. Jesus não foi arrebatado, mas queria fazer os homens compreenderem que a humanidade está sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, às quais a sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus, portanto, é uma figura e seria preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Como quereríeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, estivesse submetido por um tempo tão curto que fosse às sugestões do demônio, e que, como o diz no Evangelho de Lucas, o demônio deixou-o por um tempo, o que daria a pensar que ele estivesse ainda submetido ao seu poder? Não, compreendei melhor os ensinamentos que vos foram dados. O espírito do mal nada pode sobre a essência do bem. Ninguém disse ter visto Jesus sobre a montanha e nem sobre o ápice do templo. Certamente seria um fato de natureza a se espalhar entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis admitir que o espírito das trevas pôde dizer àquele que conhecia a sua origem e o seu poder: adora-me, e eu te darei todos os reinos da terra. O demônio teria, pois, ignorado quem era aquele a quem fazia tais ofertas, o que não é provável. Se o conhecia, a sua proposição era um contrassenso, porque sabia bem que seria repelido por aquele que viera arruinar o seu império sobre os homens. Compreendei, pois, o sentido desta parábola, porque é uma, do mesmo modo que as do filho pródigo e a do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que os homens correm se não resistem a esta voz íntima que lhes exclama sem cessar: tu podes ser mais do que não o és. Tu podes possuir mais do que não possuís. Tu podes crescer, adquirir, cede à voz da ambição, e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. De outro modo dito, para trás a tentação. As duas outras parábolas que vos lembrei vos mostram o que pode ainda esperar aquele que, muito fraco para afastar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família estendendo a sua mão sobre a fronte do filho arrependido e lhe concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem impelido pelos seus irmãos, valendo mais aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezam, porque praticam as virtudes ensinadas pela lei de amor. Pesai bem os ensinos dados no Evangelho, sabei distinguir o que está num sentido próprio ou num sentido figurado, e os erros que vos cegaram durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco para darem lugar à brilhante luz da verdade. Bordeaux, 1862, João Evangelista. Prodígios na morte de Jesus, 54. Ora, depois da 6ª hora do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, desde o alto até embaixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e vários corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos depois de sua ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por várias pessoas. São Mateus, capítulo 27, versículos 45, 51, 52 e 53. 55. É estranho que tais prodígios, cumprindo-se no mesmo momento em que a atenção da cidade estava fixada sobre o suplício de Jesus, que era o acontecimento do dia, não fossem notados, uma vez que nenhum historiador lhes faz a menor referência.
Parece impossível que um tremor de terra e toda a terra coberta de trevas durante 3 horas, num país onde o céu era sempre de uma perfeita limpidez, pudessem passar despercebidos. A duração dessa obscuridade é quase a de um eclipse do Sol, mas essas espécies de eclipses não se produzem senão na lua nova, e a morte de Jesus ocorreu durante a lua cheia, no dia 14 do mês de Nissan, dia da Páscoa dos judeus. O obscurecimento do Sol pode também ser produzido pelas manchas que se notam em sua superfície. Em semelhante caso, o brilho da luz é sensivelmente enfraquecido, mas nunca a ponto de produzir a obscuridade e as trevas. Supondo que um fenômeno deste gênero houvesse ocorrido nessa época, tiver uma causa perfeitamente natural. Nota. Há constantemente na superfície do Sol manchas fixas, que seguem o seu movimento de rotação e serviram para determinar-lhes a duração. Mas às vezes essas manchas aumentam em número, em extensão e em intensidade, e é então que se produz uma diminuição na luz e no calor. Esse aumento do número de manchas parece coincidir com certos fenômenos astronômicos e a posição relativa de alguns planetas, o que leva a retornos periódicos. A duração desse obscurecimento é muito variável. Por vezes, ela não é senão de 2 ou 3 horas, mas em 535 houve um que durou 14 meses. Fim de nota. Quanto aos mortos ressuscitados, pode ser que algumas pessoas tenham tido visões ou aparições, o que não é excepcional, mas como então não se conhecia a causa desse fenômeno, figurou-se que os indivíduos aparecidos saíam do sepulcro. Os discípulos de Jesus, emocionados com a morte do seu Senhor, sem dúvida a isso ligaram alguns fatos particulares, aos quais não teriam prestado nenhuma atenção em outros tempos. Bastaria que um fragmento de rocha se destacasse nesse momento para que pessoas predispostas ao maravilhoso nisso vissem um prodígio e que, ampliando o fato, dissessem que as pedras se fenderam. Jesus é grande pelas suas obras e não pelos quadros fantásticos dos quais um entusiasmo pouco esclarecido acreditou dever cercá-lo.